Boa noite! Entra no ar a voz do Evangelho. Hoje, terça-feira, cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil. Hoje aqui na cidade de Belford Roxo, Baixada Fluminense, o tempo está friozinho, uma chuvinha muito fina, mas está agradável. Então, clima ameno, mas tudo isso é de Deus. Deus faz assim mesmo, né? O tempo é dele, nós somos dele, e a gente só agradece, ora e obedece. E está tudo certo. Mas eu, nesta noite, como foi feita a chamada do vídeo, o verdadeiro templo é justamente, vai ser o tema deste capítulo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Aqui nós vamos falar, meditar sobre o verdadeiro templo. Mas para nós entendermos, para nós definirmos, olha o que diz aqui a leitura. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Paulo, o apóstolo Paulo, ele também está incluindo-se a ele também. Mas para nós entendermos a definição de templo, olha o que diz aqui a definição de templo. É um edifício público destinado ao culto, à religião, onde é feito as reuniões com pessoas. É um edifício público onde é feito as reuniões das religiões. Ou pode ser outras reuniões que não sejam das religiões. Acabou ali, no caso, o templo, onde é feito o culto, a religião, fica vazio, fica oco. As pessoas vão cada uma para suas casas. Acabou a reunião, não tem mais reunião, cada um toma a sua direção, o seu caminho. E fica aquele templo vazio, aquele templo oco, fechado. É como uma casa. Saiu o dono da casa, é a família, passou a chave na porta, não tem mais ninguém. Mas aonde eu quero chegar? Olha o que Paulo diz. Ou não sabeis que o nosso corpo
é o templo do Espírito Santo, Paulo, ele estava aqui trazendo um alerta àquela comunidade, àquela igreja ali em Coríntios. Eles eram cristãos, mas tinham as suas mazelas. Estavam fazendo coisas desagradáveis, pecaminosas mesmo, coisas ilícitas. Então Paulo aqui, ele estava trazendo aqui um cuidado, um alerta, um despertamento para que aquele povo, eles não se envolvessem com as coisas pecaminosas da vida. Aí as pessoas pensam assim, mas irmão Aloísio, é só o cristão, é só o crente? Não. Quando fala o corpo do Espírito Santo, é a habitação, é a moradia de Deus dentro de nós. Eu, quando ainda jovem, eu ouvi as pessoas dizerem assim, mas eu já tenho Deus. Deus mora dentro de mim. Eu não entendia muito bem. Mas Deus mora dentro da pessoa? Como assim? Deus é grande? Esse ainda era o meu entendimento, na minha ignorância. E as pessoas não eram nem evangélicas, nem frequentavam a igreja. Não, eu já tenho Deus. E Deus mora dentro de mim. Eu era novo convertido. Mas hoje eu já entendo. É o que Paulo está dizendo aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Quando a pessoa não sabe, passa por ignorar. Não sabe. Mas quando a pessoa sabe e passa a fazer coisas danosas ao corpo, que entristece o Espírito Santo de Deus, que faz moradia dentro de mim, independente se você é o religioso, independente se você não é religioso, Deus tem esse cuidado, Deus tem esse zelo, o Espírito de Deus tem esse zelo. Ele nos cerca. Ele protege. Porque Deus não tem prazer que eu, que você, que nós venhamos a danificar o templo do Espírito Santo. Porque aquele templo, feito por mãos de homem, por barros, por tijolos, por cimento, por mão de obra de pessoas, é só um templo físico. Acabou a reunião ali, acabou. Está oco. E depois tem os zeladores, né, que tem seus dias ali para fazer a manutenção no templo. Mas eu e você, nós somos os zeladores, nosso próprio corpo também. Nós temos que zelar este corpo que Deus tem cuidado, tem zelo.
E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis ao nosso espírito quando nós fazemos coisas desvirtuosas que venham danificar o corpo. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? O corpo tem dono. É Deus. Porque lá no Éden, Deus formou o primeiro homem. Então Deus, ele tem o direito, sim, de brindar, de cercar, de cuidar, de zelar. Pelo corpo, que é o templo, que é a moradia de Deus na minha vida, na tua vida, em nossas vidas. Aí vem outra coisa. Eu não fui no templo, não fui cultuar. Aí a pessoa fica pesarosa. Puxa, eu fui dar um passeio, eu fui no shopping com meu filho, com minha filha, com o neto, em família. Meu querido, vai passear em família. Pega a sua família, ainda mais como casal, tem filho pequeno, tenro ainda. Você pode, vai passear. Não fica com medo, aquele receio. Eu hoje não cultuei, eu não fui na igreja. A igreja somos nós, lá é o templo. É o templo de pedra. O primeiro templo construído foi por Salomão, porque até então o povo morava em tendas. Mas já na Babilônia, na Mesopotâmia, já havia templos, onde aquele povo construía templos para adorar deuses. O próprio Abraão, ele veio de lá, da Mesopotâmia. Se vocês não sabem, ficam sabendo, Abraão era adorador de deuses. Tanto é que ele teve aquele costume quando o Senhor falou com ele para separar o filho e sacrificar. Qual foi a primeira ideia dele? É fazer uma fogueira, né? E jogar o filho ali. Que foi Isaac. Então, a verdade. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, só que eu também tenho que zelar, cuidar. Ir ao médico, saber que tipo de comida. Mas nós temos uma responsabilidade com o templo de Deus, com a moradia de Deus dentro de nós. Independente se você é um religioso, independente se você tem a sua religião, independente se você não tem... Nós estamos no templo do Espírito Santo. E vai dizendo mais. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então não foi qualquer valor, não foi qualquer preço, não. Houve uma morte de um inocente por causa de mim, por causa de você e por causa de nós, a humanidade, o universo. Jesus Cristo. Ele pagou
pela vida. Então, nós somos a verdadeira moradia de Deus. Nós somos o verdadeiro templo. Aquele templo que está ali, aquele templo que está lá, é só uma reunião. Chegamos ali, reunimos, entramos. Olha o que Jesus diz aqui. Olha o que Jesus diz. Em Mateus, Jesus ele confirma mais ainda. Ele embaça, ele endossa, ele afirma mesmo, ele calça por debaixo. Olha o que ele diz aqui, no capítulo 12 de Mateus. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus falando. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus fala com todas as letras, para não deixar ninguém em dúvida. Melhor, ele falou, né? Vou ler de novo. Pois eu vos digo, foi o sacerdote, foi os profetas, foi os apóstolos, foi algum líder religioso atual? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Quem é maior? Jesus joga por terra que o templo de alvenaria, de barro, de tijolo, de cimento, de construção por mãos humanas, não é maior do que ele. Mas ao mesmo tempo, que me chama a atenção, ele não proíbe de nós adentrarmos ali, participar, escutar, analisar, ouvir. Aquilo não está proibindo. Mas ele diz, olha, mas se vós soubesse o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Jesus também não quer sacrifício. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até no sábado, é Senhor. O sacerdote queria. A lei, né? A lei, ela freava. Era a lei dos homens, a lei de Moisés. Mas Jesus, ele é todos os dias, de sábado, domingo, segunda, terça e assim sucessivamente. Só que Jesus é maior do que o templo físico feito com mãos de homens. Então, eu quero dizer a você, se você sente vontade de passear em família, vai, meu querido, vai, minha querida, vai em família. Passeia, não fica pesaroso. Eu hoje não fui cultuar. Eu hoje não fui na igreja. A igreja é eu, a igreja é você. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus aqui também não está condenando de nós ir no templo. Ele só nos está alertando que ele é maior do que o templo. Não podemos botar o templo de alvenaria acima de Jesus, ou seja, a religião. Não. Não podemos fazer isso. É essa a questão. Então, Deus, ele aqui está, o Espírito Santo está nos despertando que nós somos o verdadeiro templo, a habitação, a moradia, o lugar de Deus ficar dentro de nós.
Eu até então não entendia quando alguém dizia, eu tenho Deus, Deus mora dentro de mim. Mas como assim? Deus? Mas é um Deus grande, Deus mora dentro da pessoa. Agora eu entendo. E que você também possa entender. Amém? Que Deus, pois, te abençoe nesta noite, que Deus te ilumina, te dê uma terça-feira de bênção. Porque essa palavra é um despertamento para que nós não venhamos a danificar o templo do Espírito Santo. Né? Danificar com as coisas erradas, com o pecado. Né? Que venha causar danos o templo, a moradia de Deus. Porque Deus tem ciúme do templo dele, da habitação dele, da casa dele. Então, que o meu coração e que o teu coração esteja sempre de porta aberta para que Deus possa estar conosco. A nossa vida no todo. E que nós venhamos nos separar, cuidar daquilo que venha nos prejudicar e causar danos o templo do Espírito Santo. Amém? Que nesta noite Deus possa te iluminar, fazer com que você possa entender que você é precioso, que Deus cuida de você, que Deus, Ele tem cuidado para que para que nós não venhamos a prejudicar-se com as coisas ilícitas, com o pecado danoso. Amém? Que Deus possa te abençoe nesta noite de terça-feira. Fica com Deus.